Parágrafo 1º do capítulo 3 diz assim: desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Em vez disso, é estabelecida. Hoje nós vamos praticamente trabalhar revisando um pouquinho do que falamos, mas chegarmos ao final desse parágrafo primeiro. E depois nós vamos adentrar os outros parágrafos. Então vamos lá, caminhando para os versículos bíblicos. Nós falamos a respeito que Deus decreta. E quando falamos de decreto, nós falamos a respeito de planejamento. Quem fez algum tipo de planejamento para esse ano 2025 em qualquer área da vida? Alguém fez? Muito provável que você fez e que você vai, digamos assim, trilhar tudo o que você estabeleceu nesse planejamento para atingir o propósito. Então, o que nós estamos tratando de decretos, e nós até falamos que pode ser que você ouça a palavra decreto, não está errado. E decretos, também não. Porque nós falamos que o decreto é quando Deus estabeleceu um planejamento. E qual é o segundo assunto, ou melhor, o quarto capítulo, o assunto posterior aos decretos de Deus? Alguém está aí com a confissão? Qual é o quarto? Depois eu vou fazer uma imagem só com, eu preciso dessa imagem também fazendo falta, só com os capítulos, para a gente apresentar esses capítulos, como eles estão interligados. Eu pergunto para vocês, Deus continua criando as coisas? Quando Ele criou? Quanto tempo Ele gastou para você situar e você lembrar quando que Deus fez? 6 dias. Deus fez todas as coisas em 6 dias, mas presta bem atenção, Deus fez. Nós não estamos falando ainda da criação, que será o próximo capítulo. Nós estamos falando do quê? Dos decretos. Nós estamos falando do plano que Deus estabeleceu antes de executar, antes de fazer. Antes de fazer, nós temos um Deus que planejou. E Ele planejou todas as coisas. Ele não planejou apenas a sua fé. Então a sua fé é o campo da espiritualidade, podemos assim, como diz aí fora, Deus planejou. Não. Deus planejou quantas coisas? Todas as coisas. Por isso que nós cantamos agora aqui, o que Ele é o quê? Soberano. Porque se Ele não fosse soberano, como é que Ele poderia planejar todas as coisas? Um detalhe importante, Deus é um Deus, nós falamos sobre os seus atributos, nós falamos sobre a definição, a tentativa que nós temos de definir Deus. Um dos seus atributos, que Ele é imutável. Deus não muda. Então Deus estabeleceu os seus decretos. E Ele não irá mudar os seus decretos. Os seus planos não mudam. Por que Ele não muda? Porque se Ele fizer alguma coisa depois que Ele já estabeleceu o planejamento, acontece com você? Você chega numa rota assim, quando chega lá em março, você fala, vou ter que refazer meu planejamento. Não é isso? Talvez porque você não fez ele perfeitamente, ou porque você descobriu algo para melhorar ainda. Você falou, não, opa, encontrei uma maneira de melhorar o meu planejamento. Deus não precisa disso. Deus estabeleceu os seus decretos uma vez para sempre. Nós vamos ter um capítulo para falar da providência. Se eu falar aqui então para os irmãos que Deus é imutável, é uma grande bênção, não é? Sim ou não? Bênção de Deus. Agora eu pergunto, se Deus tem os seus decretos, como é que as coisas vão acontecendo, já que Ele não está criando?
é por meio de qual fator que ele vai sustentando e cuidando de todas as coisas? Qual que é o nome? A sua providência. Exatamente. Em qual campo atua a oração dos crentes? No decreto de Deus. Quando Deus ouve a sua oração, ele muda os planos. Está certo isso? Não está. Eu acabei de dizer que os planos que Deus estabeleceu, eles são de uma vez para todo sempre. Ele fez lá na eternidade, e quando nós estivermos com o Senhor lá na eternidade, é o mesmo plano. Mas então o que acontece com essa parte que nós chamamos a oração dos crentes? Aonde que ela se encontra? Na providência. Deus está cuidando de todas as coisas. Nós vamos ter um capítulo só para falar sobre isso. É que você vai entender que talvez tenha alguma pergunta que eu possa até responder mais rápido. Mas, por exemplo, a respeito da providência, nós temos um capítulo todo para falar. Então, a oração, ela faz parte da providência de Deus. Deus tem os seus filhos, e a palavra de Deus lá em 2 Crônicas diz que se o meu povo, se o quê? Humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu faria o quê? Que Deus faria? Ele abençoaria a nação, o povo de Deus. Então perceba que Deus também disse: vocês estão com os ouvidos o quê? Vamos pegar a palavra mais simples, uma da expressão bíblica. Vocês têm coceira no ouvido para ouvir a palavra de Deus. Vocês não atendem ao meu chamado. Mas quando vocês se arrependem, eu coloco a minha mão sobre vocês e abençoo. Então, quando Deus ouve a oração, Deus está mudando os seus decretos? Não, Deus está atuando por meio da providência. Então nós hoje não vamos entrar nesses detalhes, porque nós vamos ter um capítulo para falar sobre isso. Mas nós vamos falar antes de acontecer isso. Quando Deus estabeleceu o seu planejamento, quando Deus estabeleceu o seu decreto, Ele criou todas as coisas após Ele ter planejado cada detalhe. Quem me dá um versículo bíblico para dizer a respeito que Deus está no controle de tudo, de pequenos detalhes? O versículo que eu estou citando aqui é que não cai uma folha da árvore, não é isso? Ele não está na Bíblia, tá? Ele está no livro, na Bíblia dos muçulmanos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz parecido com isso. E nós trouxemos a folha da árvore também, né? A Bíblia diz que quantos cabelos Deus conhece na cabeça do Rogério Gomes? Nenhum, porque não tem. A da dele é fácil. Esse versículo eu lembro dele. Tem que arrumar outro careca aqui na igreja também, Rogério. Isso, não cai um pássaro. Isso, porque a providência do cuidado, não é isso? Exato, essa é uma passagem a respeito do cuidado. Deus cuida, mas também a palavra de Deus diz assim que não cai o que do céu? Um pardal, um passarinho. Qual que é o pardal? Ele citou porque é o mais, digamos assim, comum que existe. Nenhum deles cai sem Deus assim já decretar. Perceba que nós falamos a respeito então disso, da relação onde Deus planejou todas as coisas. E se você analisar e você estiver ligado aqui, você vai começar a pensar assim: nossa, Deus planejou todas as coisas? Todas as coisas. E nós falamos então a respeito que nós temos alguns limites para colocarmos esse entendimento. Porque é a confissão que fala isso, que Deus não é o autor do pecado. Então, quando você pensa a respeito do caos que acontece, por exemplo, essa semana, um monte de tragédia, né? Assassinato. Esse Brasil é um país sanguinário, nós temos que orar pela nossa nação. Sexta-feira, a nossa reunião de oração começará às 19h30, ok? À noite eu vou avisar.
nós vamos mudar o nosso horário assim como fizemos com os PGs. Está sendo uma bênção, então nós vamos para 7h30, sexta-feira. Vem orar pelo seu país. Não adianta só ficar falando mal do Lula. Vem orar, dobrar um pouquinho o seu joelho e falar: Senhor, consagre a nossa nação, tenha misericórdia de nós. E Deus, eu creio, Ele age, porque é um Deus que tem a sua manifestação por meio da providência. Agora, nós precisamos clamar, né? Um detalhe importante: todo esse mal foi Deus que estabeleceu. Vamos abrir lá em Tiago, a gente vai ler esse texto com o versículo 13 ao 17, vai dar um entendimento maior. Tiago 1,13. Olha só que a palavra do Senhor nos revela, nos apresenta. Diz assim, Tiago 1,13. Vamos ler juntos? Já que vocês estão com a projeção também aqui, não está? Tá, né? Então vamos lá. Ó, Tiago, capítulo 1, verso 13. Só um segundinho para mim. Vamos lá, juntos. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Vamos bem forte. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16, vamos juntos. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo dos Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha só então o que nós temos aqui. Tiago deixa claro que o que produz o pecado, a expressão é bem clara, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria. Perceba um detalhe: quem ficou de fora aqui do pecado, nesse momento aqui, é claro que ele está sempre aplaudindo, mas quem está de fora aqui? O diabo. Isso é um ponto importantíssimo para nós compreendermos, porque o homem, ele cobiça. Todo o ser criado por Deus, nós vamos ter um capítulo, porque daqui a pouco você vai falar: pastor, e o livre-arbítrio? É assim? A gente vai falar sobre ceia. Aí a pessoa fala: pastor, e o livre-arbítrio? A gente vai falar sobre sexualidade. E o livre-arbítrio? Tudo é livre-arbítrio, né? Nós gostamos tanto desse termo, nós vamos ter um capítulo só dele. Nós podemos, inclusive, tocar alguns pontos. A gente toca hoje, sobretudo, mas nós vamos ter mais detalhamento depois, no capítulo que nós temos para tratar somente desse assunto. Então, olha só, notem, o pecado, ele é despertado de maneira que a cobiça no nosso coração, ainda diz assim, versículo 15, a cobiça depois de haver o quê? Concebido. A Bíblia fala assim que o que é a alma, o que são o farol da alma? Os nossos olhos, porque a cobiça vem por meio do desejo. Não foi assim com Adão? Foi só o diabo? Ele viu o que era bom? O fruto chamava a atenção dele. Mas também qual foi a proposta dele? De ser como Deus. E aí ele pegou. Não foi somente um fruto lustrado, brilhoso, foi também a proposta que estava ali. Então a cobiça foi despertada. E se a cobiça foi despertada, houve aqui uma gestação do mal. E quando o homem toma a decisão, ele vai fazer porque ele tomou a decisão de fazer o mal. Inclusive nós também tratamos o próprio Lúcifer, que ele desejou, ele cobiçou o lugar de Deus. E que nós entendemos pela palavra de Deus que houve então uma ação definida, proposital, de seres que tinham discernimento para falar: eu quero
ou eu não quero. E ele desejou isso. Então Deus não é. O autor aqui que foi Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. E diz também: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Entenda isso na prática. Alguém peca, né? Pecou e fala: mas também Deus estava nos seus decretos o meu pecado. Opa, cuidado com isso. Os decretos de Deus, nós podemos definir que já estão estabelecidos. Mas o mal praticado, você não pode atribuir a quem? A ele. O homem, a relação onde o homem produz o mal, a responsabilidade é de quem? Do homem. Quando você vê a palavra de Deus apontando que Deus é um Deus perfeito, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso aponta, então, que Deus, ele tem os seus decretos, e quando o homem falha, cai, não frustra os planos de Deus, mas a responsabilidade é de quem o praticou. Judas está onde hoje? Judas o traidor. Fogo e enxofre. Porque o Machado pensa assim? Não, porque a Bíblia diz que ele sempre foi o filho da perdição. Agora eu pergunto, ele vendeu Jesus por quantas moedas? 30. Deus tinha decretado esse flagelo, esse acontecimento onde o Filho de Deus foi traído por Judas. Deus havia decretado? Sim ou não? Amados irmãos, se a gente falar não, nós estamos dizendo, então algo pode surpreender os decretos de Deus. Perceba isso. Agora Judas, ele foi forçado, colocaram uma faca no pescoço dele para aceitar as 30 moedas. Ele queria, o que Judas gostava? O Machado, com todo respeito, com todo o carinho que nós temos pelo nosso amado, o quê? Tesoureiro. Mas o Judas não queria ser pastor, não queria ser missionário, ele queria ter a chave Pix da igreja, ele queria ter a conta, ele queria fazer o fechamento. Jesus, o fechamento foi o seguinte: nós arrecadamos, tirei minha parte, arrecadamos tanto, porque ele sempre amou, o Deus dele sempre foi Mamon, ele é o filho da perdição. Agora, perceba, a responsabilidade, nós vamos caminhar para o segundo limite. Deus é soberano, mas num sentido muito real, os homens, os seres humanos são livres, de maneira que são responsáveis pelas suas ações. Quem é responsável em trair Jesus? Quem é o responsável? Pessoa. Quem é? Judas. Quem lavou as mãos, mas não teve, ele sabia inclusive que ele era justo e seria uma medida injusta. Quem é esse? Pilatos. Quando Pilatos lava as mãos, ele está dizendo assim: olha, eu não vejo pecado nele, eu não vejo erro nele, mas ele atendeu a quem? A Deus e a consciência apontando para Deus ou ao povo? Ao povo. Quando ele faz isso, ele toma uma decisão consciente ou não? Ele podia romper, por exemplo, não, olha, vocês querem crucificá-lo? Eu, a partir de hoje, quero decretar aqui, arruma outro governador. Eu sou mais um discípulo de Cristo. A conversão de maneira pública. Foi isso que ele fez? Ele quis ficar como? Eu quero continuar com as minhas mordomias. Perceba que Pilatos, de maneira concreta, exerce. Isso aqui, irmãos, é muito importante.
Porque senão a gente não vai conseguir dar o passo depois para a gente apontar por que Deus faz como Ele faz nos seus decretos todas as coisas. Pilatos não foi forçado de maneira que ele não tinha autoridade para livrar Jesus, mas ele quis ficar de uma maneira que ele não ia se indispor nem contra César, nem contra os religiosos. Então ele decidiu de maneira total ficar do lado de toda essa vantagem humana, rejeitando Jesus. Ele ficou meio com o pé atrás, lavou a mão, a mulher teve um sonho, político. Falei, mas na política eu vou ficar desse lado, a turma aqui está mais forte. Se Deus tiver alguma coisa, depois a gente vê. Não deu bom, né? Não deu bom. Pilatos rejeita Jesus. Mas perceba, Pedro, nós não vamos ler aqui, mas Pedro deixa claro, ele prega em Atos 2, dizendo: quem crucificou Jesus? Quem colocou Jesus na cruz? Fariseus, os romanos. Concordam ou não? Sim? Perceba que quando nós falamos de responsabilidade, quem colocou Jesus na cruz foi quem? Quem executou esse mal? Executou os romanos, os judeus, os líderes da época. Agora perceba um detalhe, estava tudo que aconteceu no plano, no decreto de Deus? Sim, então Deus tem os seus decretos, o seu decreto, mas Ele não viola. Você pode, irmão, eu também preciso disso, nós podemos não compreender todas as coisas. Um exemplo muito interessante, que é muito usado nessa passagem, nesse contexto, quem já foi, bonito é tirar foto, né? Ultimamente até lugar de tirar fotos. Numa linha de trem, como é que funciona? Quem já foi na linha de trem? Todo mundo já, né? Então tá. Você já pisou lá? Quando você olha, olhando abaixo, estão o quê? Os trilhos, quantos? 2. Mas quando você olha numa reta gigantesca, lá na frente, parece que fica o quê? Forma o quê? Um trilho só. É assim que caminha o decreto de Deus e a responsabilidade do homem. Nós não podemos nem negar o decreto, os planos que Deus tem, e nem negamos também a responsabilidade de quem produziu o mal. Quem produziu o mal foram os judeus, foram Pôncio Pilatos, e toda essa estrutura aponta para esse encontro, onde trabalham a responsabilidade humana e os decretos de Deus. Perceba que Deus, então, não viola a vontade dos seres humanos. Eu separei um texto diferente hoje aqui. Vamos lá para Atos 27. Vocês lembram dessa viagem que Paulo estava preso, estava a caminho de Roma. Ele queria para Roma e Deus proporcionou uma viagem. Podia ter dado uma viagem de 4 estrelas, mas não. Foi uma viagem sem estrela nenhuma. Por sinal, olha só os acontecimentos e o maior deles. Atos 27, 23. Diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. Detalhe, fazia 15 dias, 14 dias que eles não viam o sol. Eles estavam viajando a mar aberto e eles não viam o sol, tamanha a tempestade que se apoderou daquele mar. Eles estão passando um sufoco imenso. E aí ele recebe essa dádiva, a revelação de Deus. Versículo 24. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos. Por sua o quê? Podia morrer os ruins, que estavam dentro do barco. Aí morreu todo mundo. Mas vamos pegar os piorzinhos, podia morrer alguns. Mas olha só o que diz o texto. Por sua graça, lhe
lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme foi dito. Versículo agora 26. Vamos para o 24. Nós lemos agora o 30. Vamos pular para o 30, para nós adiantarmos. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto que iam largar âncora da proa. Ou seja, o negócio ficou pior. E aí a ideia, eu vou sair desse barco, pegar um barquinho e dar linha, vou abandonar o navio. Presta bem atenção, o versículo 30, apontando agora o 31. Eu estou sabendo, vocês estão querendo sair fora do navio. Ouça só o que eu digo. Versículo 31. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes quem? Os que estavam querendo dar a linha, não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. 34. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Eu não vou continuar a história, você pode ler em casa. O que aconteceu com essa história? Quantos chegaram são e salvos na ilha de Malta? Quantos? Todos. Aqui, ok, Deus decretou que ninguém iria, o quê? Perder nem um fio do cabelo. Isso aí eu achei impressionante. Ninguém ia se perder, ok? Decreto de Deus. Agora vamos pegar e alinhar junto com a responsabilidade humana. Vamos alinhar. Paulo disse: vocês não podem se ausentar da embarcação. Se alguém de vocês se ausentar, fugir, vocês estão fazendo por próprio risco. E aí, Deus está dizendo: permaneçam no barco. Percebe a relação? Tanto é que agora Paulo diz, eles parece que entenderam. Só que eles estavam tão exaustos. Aqui nós não temos muitos detalhes, mas se você ler esse relato todo depois, eles chegaram a orar para que o sol, até eles oram para que amanhecesse o dia, a aurora viesse. Eles estavam desesperados e eram marinheiros experientes, tamanha a situação presente. Aí o que é que Paulo diz? Paulo diz no 34, olha, é o seguinte, já que vocês não desceram do barco, ficaram aqui quietinhos, eu preciso que vocês façam o quê? Comam. Porque se você também não comer, você pode morrer, e aí é o seguinte, vocês estão responsáveis pelos atos de vocês. Eles deveriam então fazer o quê? Se alimentar. Nós vamos nos alimentar para poder aguardar o livramento completo. Note, nós estamos trabalhando com os dois fatos, os decretos de Deus, mas que nós temos um limite que Deus estabelece. Deus não viola a vontade dos seres humanos. Pastor, é difícil? É difícil. Compreendermos plenamente? Praticamente impossível. Mas nós cremos, porque a palavra de Deus nos apresenta dessa forma. Percebe essa relação? Salmo 5, verso 5. Você conhece alguém arrogante? Não fica julgando ninguém não, né? Mas vamos pegar e pensar, Luiz, a respeito de Deus. Porque se a gente fosse analisar aqui e julgar a arrogância, nós também podemos esbarrar nela. Mas vamos pensar a respeito de quem Deus é. Possuem pessoas, o Brasil, a nossa sociedade, que são arrogantes ao ponto de dizer: vocês vão à igreja 2 vezes no domingo? Não é 2 vezes no ano, não?
É 2 vezes no domingo. Para falar com Deus, vocês não enxergam? Que isso? O meu Deus é aqui, ó. A minha capacidade de pensar, de agir. É um arrogante ou não é? Sim ou não, irmãos? Diante de Deus. Diante de você não, diante de Deus. É ou não é? Eu pergunto para vocês, quem decidiu ser arrogante assim? Vou melhorar a pergunta. De quem é a responsabilidade de ser arrogante assim? Foi Deus? Percebe a relação? O homem é responsável pelos seus atos. Nós não negamos isso. Porque nós, a partir do momento que entendemos que Deus tem todas as coisas no controle, no plano que Ele estabeleceu, mas Ele vai agir por meio de circunstâncias, que nós vamos até inclusive caminhar agora para a nossa... tem uma frase interessante, que eu acho que eu até falei domingo passado. Não somos marionetes. Já viu o ventrílogo? Ventrílogo, aquele que fica com... Eu penso, acho que é isso mesmo, né? O ventrílogo, exatamente, né? Nós não somos marionetes. A verdade honesta é que pecamos livremente. Isso aqui é importantíssimo para nós. Não foi Deus que estabeleceu, então Deus quis que eu pecasse, então não teve jeito. Não, confundiu. Deus tem os seus decretos, mas o pecado é por causa da nossa própria cobiça. Pecamos por vontade própria e sabemos disso. Isso também merece um lugar de destaque em nossa doutrina dos decretos divinos. Uma frase do Chad Van Dixon, o teólogo que nós muito utilizamos ele aqui. Então, a responsabilidade é da escolha que fazemos. Nós não estamos falando a respeito lá daquele contexto onde nós tínhamos a relação de Adão no primeiro momento, porque ali nós tínhamos de fato uma condição onde Adão podia escolher, e de maneira que também ele foi responsabilizado pelos seus atos. Nem ele, Adão, quando foi criado, foi tirado dessa responsabilidade. Ele agiu, ele não pôde esconder atrás da árvore, não foi a cobra. Ele até tentou, né? Foi a mulher. Não, você desejou, você também quis isso. Responsabilidade humana. Daqui a pouquinho a gente vai até detalhar mais esse ponto. Vamos caminhando. O final da confissão, no parágrafo 1º, diz assim: nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Em vez disso, é estabelecida. Parece um pouco travado, mas não é. Olha só, um terceiro limite. O plano de Deus ainda emprega as causas secundárias reais. Em outras palavras, Deus decide o fim desde o início, mas o meio ainda importa. Ainda importa porque Deus não somente decide o que vai acontecer no fim, mas como vai acontecer. Então as coisas que, o plano de Deus para a sua família é a salvação eterna. Quem já está confiado nisso porque o Senhor Jesus é Senhor da sua vida, da sua casa? Louvado seja Deus. Mas por que Deus já não leva você já direto lá para a eternidade? Porque tem um meio, um caminho que nós vamos percorrer. E isso também importa para Deus e também foi decretado por Deus. E por essa razão, nós somos conduzidos não só com um plano que estabelece o fim, mas também o meio. Por exemplo, Jesus, um plano máximo de salvação. Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Salvar os perdidos. Mas ele teve que assumir o quê? Forma humana. Quando que ele foi circuncidado? Ele cumpriu cada passo que um judeu, servo de Deus, tinha que cumprir. Por que ele, não precisa disso não, já vamos direto para a cruz. Ele estabeleceu cada passo. A encarnação faz parte do processo, o meio que Deus estabeleceu para chegar ao plano final, sendo entregue na cruz, morrendo, derramando o seu sangue e salvando pecadores por meio da sua morte e sua ressurreição. Mas perceba que houve um processo, esse caminho que está entre o decreto e o fim, está o processo que está acontecendo no meio.
Fala, Márcio. Machado, por favor. O Márcio, só segura chegar o microfone. Não, eu já vi de alguns pastores e outras pessoas falando uma relação do tempo, né? Que para explicar esse assunto, na tentativa de explicar isso, ele fala que Deus está fora do tempo, né? E nós estamos dentro do tempo. Então, ele já viu isso, né? Alfa, ômega, é o que o início, viu o fim. Queria que o senhor pudesse... É o segundo ponto. Ah, tá. Então vamos para ele. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis. Tudo. Ele não decreta coisa alguma por havê-la o quê? Previsto. Como o quê? Futura. Ou coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. O que a confissão está dizendo? Deus não decreta porque ele diz assim, vou decretar, de maneira bem concreta, porque nós já vamos partir agora para esses textos, vou decretar que o Elias será salvo. Mas eu vou decretar porque ele, o dia que ele entrar na igreja, ele vai se voltar para mim e vai viver uma vida cristã, totalmente rendida a mim. Não! Olha só o que diz o texto da confissão, e nós vamos para o texto bíblico. Deus não decretou porque ele viu alguma coisa. Deus decretou porque o seu plano é o quê? Perfeito. Então ele não prevê. Essa previsão antecipada do que iria acontecer é uma visão equivocada. Porque está colocando uma relação onde o ator, a pessoa, ela tem um mérito. Vamos caminhar para os textos. Vamos lá. Deus que é livre. Deus conhece tudo o que acontece e acontecerá. Como também o que podia. Deus conhece o que podia ter acontecido. Provérbios, pega a sua Bíblia aí, 16, 33. Provérbios 16, para fazer um sorteio, são lançados os dados. Olha que exemplo muito interessante. Para fazer um sorteio, é lançado os dados. Mas toda decisão, o quê? Procede do Senhor. Então, nós estamos afirmando que Deus não é surpreendido com nada. Isso é importantíssimo. Mas até então, você pode dizer, pastor, eu entendi isso perfeitamente. Deus, ele tem os seus decretos, ele sabe de todas as coisas, nada surpreende. Ok, mas vamos a respeito daquilo que ele talvez anteviu, ele viu antes. E vamos ver que não é isso. Abra comigo em Mateus 11. Esse texto é importantíssimo para você compreender esse processo. Quer ver? 11:20. O título aqui, que a Sociedade Bíblica colocou, fala assim, ai das cidades impenitentes. Versículo 20. Vamos para a palavra de Deus. Então, Jesus começou a repreender as cidades, nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem o quê? Vamos entender versículo por versículo. Jesus começou a repreender as cidades, porque não tinham o quê? Se arrependido. E o que ele fez nessas cidades? Muitos milagres. Jesus está dizendo assim, eu fiz muitos milagres aí e vocês, mesmo assim, não se arrependeram. Versículo 21. Ai de você, Corazim. Essa cidade aqui é uma cidade dentro dos limites de Israel, pertinho de Cafarnaum, onde era o centro administrativo de Jesus. Olha só. Ai de você, Betsaida. Opa!
ele cita duas cidades que são do povo de Deus, povo de Israel. Ai de vocês, perceba o ai. Se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que o quê? Que elas teriam o quê? Se arrependido. Vamos pegar e entender novamente? Jesus está fazendo uma comparação. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque eu fiz muitos milagres e vocês não se arrependeram. Ok? Até aí tudo bem. Mas aí ele compara. Se eu tivesse feito os milagres, presta bem atenção. Se eu, o Senhor está dizendo, tivesse feito, ele fez os milagres lá? Em Tiro e Sidom? Não. Ele fez em Betsaida e Corazim, que são as cidades dentro de Israel. Onde é Tiro? Onde é Sidom? São povos vizinhos. Está fora dos limites de Israel. E ele está dizendo, se eu tivesse feito esses sinais em Tiro e em Sidom, olha só o que aconteceria. Muitos deles teriam se arrependido. Com o que mais? Qual que é o arrependimento deles? Pano de saco e cinza. Você está dizendo assim, não é arrependimento qualquer. É um arrependimento sincero. Se tivesse produzido esses milagres lá. Olha só, 22. Mas eu digo a vocês, olha só, que no dia do juízo haverá menos rigor. Para quem? Para quem? Eu falei 22, né? E vocês, eu que perdi aqui. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Rigor. Agora notem. 23. E você, Cafarnaum? Agora chegou no ponto nevrálgico. Estava do lado de Jesus ali. E você, Cafarnaum? Pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Por quê? Por quê? A comparação novamente. Se em Sodoma, lá em Sodoma houve muita operação de milagres? Não. Vocês têm que me responder, senão a gente para aqui. Houve ou não? Não. Tivesse operado os milagres que foram feitos em você, presta atenção no que Jesus está dizendo. Se houvesse os milagres que Jesus fez na cidade de Israel, fosse esses sinais feitos em Sodoma, haveria mais convertidos onde? Lá em Sodoma. Olha o final do versículo, do texto, 22, agora 24. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Presta bem atenção a um ponto importante. Deus, ele não elege. Deus, ele não faz os seus decretos, porque ele viu que alguém chegaria a ele. Porque se ele fizesse isso, aonde ele teria que fazer milagres? Nunca vi a igreja tão silenciosa, Paulo. Vocês prestaram atenção na minha pergunta? Se Deus prevê ações humanas, então Deus prevê todas as coisas, mas então, eu vou salvar o Elias, porque o Elias, ele vai se achegar. Tem muita gente, e não é pecado, mas nós vamos estudar para corrigir, e não vamos apresentar isso. É por isso que nós somos reformados e não arminianos. Nós defendemos que Deus é soberano. Como? Deus tem os seus decretos e o homem é responsável pelos seus atos. Mas presta bem atenção a um ponto importantíssimo. Nos decretos de Deus, Deus decreta todas as coisas e não antevê
eu vou ver o que ele vai fazer. Não, Deus já decretou. Porque se ele dependesse de fazer alguma coisa segundo o que você produz, ele teria que fazer milagres em Tiro e em Sidom, em Sodoma. Mas Deus, quando envia seu filho, ele vai e faz os sinais onde? Em Betsaida e em Cafarnaum e a outra cidadezinha? Corazim. Ele faz porque ele é Deus e ele faz porque ele desejou fazer ali. Perceba que essa relação aponta, então, Deus está no controle e ele não necessita da ação do homem para poder já decretar todo o seu plano. Nós vamos ver daqui a pouco. Paulo, você chamou, amado irmão? Não? Então vamos caminhar. Romanos 9. Abra aí sua Bíblia para nós lermos esse texto importantíssimo. 9:11. Diz assim a palavra do Senhor. Todos abriram? Pega a sua Bíblia aí para você riscar ela e depois você voltar, ler novamente. Leia todo o capítulo 9. Diz assim, olha, capítulo 9, verso 11. E os gêmeos ainda não eram o quê? Nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, olha só, propósito, decreto, o plano de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Ou seja, Deus está dizendo, eles eram duas crianças que ainda não haviam nascido, estavam na barriga, para que alguém diga, esse produziu coisa boa, esse não. Olha só, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Versículo 13. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Paulo está explicando aos romanos como é a soberania de Deus. Paulo está explicando, Deus, ele é Deus. Ele não é um homem falho. Deus está ocupando, o trono está ocupado. Amém ou não? Porque se o trono não estiver ocupado por Deus, tem que ter alguém lá. Algum ET? Não. Algum ser humano brilhante? Você teria coragem de falar assim, não, esse ser humano é perfeito, ele é maravilhoso, vamos botar ele merece? Nós falamos dos atributos de Deus. Deus é um dos seus atributos. Fala um aí para mim. Deus é o quê? Onisciente. Mas o que mais? Onipresente. O que mais que ele é? Ok, mas uma das coisas que é belíssima nele, ela é o quê? Santo. O trono está ocupado. Então ele é um Deus santo. E diz o texto bíblico, Paulo está explicando agora para aqueles que poderiam de repente perguntar. Mas assim, versículo 14. Então diremos então, está acompanhando aí? Que Deus é injusto? Olha só. Porque ele amou Jacó e desprezou Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Deus não é injusto. A injustiça não está nos atributos de Deus, porque ele não é injusto. Mas notem, acompanhando, vamos acompanhar. Pois ele diz a Moisés, vamos ler juntos o finalzinho do 15. Pois ele diz a Moisés, vamos lá. Terei misericórdia de quem eu tiver. Terei. Eu não sei não, vocês estão lendo comigo mesmo, gente? Vamos lá, bem forte, que vocês estão hoje indo ser café da manhã, né? 15, vamos lá. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão. Deus podia salvar todo mundo? Sim ou não? Sim. Conheceríamos um atributo de Deus, qual é? Não. Misericordioso. Se Deus salvasse todo mundo, Deus seria o quê? Misericordioso. Salvou todo mundo. Todo mundo. Qual atributo você não conheceria em Deus? Justiça.
Quando nós, pela palavra de Deus, observamos Deus tratando aqui por meio de Paulo, ele está dizendo: quando vocês notam que alguém foi salvo por minhas misericórdias. Quando alguém é condenado, foi condenado por causa da minha justiça. Deus é um ser, em seu ser, perfeito. Cadê os pais aqui? Coisa difícil é para nós sermos amorosos e justos. E eu já vejo hoje com uma catoquinha desse tamanho. Porque nós temos a tendência de ser muito protecionistas. Quem quer criar monstrinho? Alguém levanta a mão. Quem é criador de monstrinho? O monstrinho é só falar o que para ele? Sim, sim. Porque a primeira coisa que não é monstrinho, é herança do Senhor. Já aprendeu a falar o quê? A Glauce, não. Vem aqui, não. Faz isso, não. Ele não aprende a falar assim em primeiro lugar, não é interessante, né? É meu, exatamente, boa palavra, Paulo. É meu. Agora, continua afirmando que é tudo dele para você ver. Quando ele tiver com 13, ele faz uma tragédia na família e na sociedade que ele está inserido. Porque você criou um monstro. Então, qualquer pai com discernimento sabe que precisa de amor e precisa de correção. Você aponta o caminho, você revela um dos seus atributos. Por isso tem que ter pai, é importantíssimo ter pai. Não tem o pai, mamãe, assuma o papel. Você vai ter que assumir um papel que não é seu, mas você vai ter que assumir. Falar não, botar limites, porque senão cria monstrinho. Agora perceba, Deus não é monstrinho, Ele é perfeito. Nós falamos várias vezes, Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso. Então esses dois atributos trabalham juntos. Justiça e misericórdia. Cadê o Valdo, né? A pergunta do Valdo, que ele poderia hoje estar aqui. Deus abençoe esse amado irmão. Mas pastor, eu vi que o Jacó tinha um coração que se achegou a Deus. Irmãos, eu pergunto para vocês, Jacó teve um coração que se achegou a Deus? Vocês lembram a passagem de Betel? Uma coisa impressionante. Ele ora assim: o Deus de meu pai. Ele não era crente ainda não. Ele era eleito. Deus tinha um plano na vida dele. Mas ele diz assim: o Deus de meu pai. Ele está numa situação enrascada. O irmão dele está no encalço dele, está atrás dele. Ele está sem um tostão no bolso, ele tem que sobreviver. Aí ele faz uma oração, ele está deitado na pedra, ele vê anjo descendo e subindo. Deus quem se revela para ele. Aí ele faz uma oração: se o Senhor me fizer isso, eu vou ser fiel. Aí Deus cuida dele. Quando vai acontecer, nós estudamos Gênesis aqui, né? Quando vai acontecer a conversão genuína de Jacó? Lá no Val de Jaboque, no ribeirinho de Jaboque, quando Deus faz o que com Jacó? Fere Jacó. E diz: você era um trapaceiro, né, Jacó? A partir de hoje o seu nome será chamado Israel. Perceba que não há mérito em Jacó. Como só há demérito em Esaú, demérito em Jacó. Mas Deus, um Deus santo, escolhe para fazer conforme o seu propósito e a sua glória. Vamos caminhar um pouquinho mais rapidamente. Versículo 16. Assim, pois, olha só, grifa esse versículo, grifa. Volta nele essa semana. Pede, Senhor, graça cada dia mais. E cremos. Diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem? Opa! Não vai ser porque, Deus te elegeu, Elias. Vou voltar no Elias. Podia ter mudado de time, né? Mas Deus respeita, né? Deus não é responsável pelos atos pecaminosos.
Deus elege porque Ele decretou eleger, porque Ele decidiu amar, e não porque Ele está antevendo. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu creio na eleição. Mas você pergunta para ela como é que ela crê, ela diz, não, porque Deus viu que eu me arrependeria. Opa! Para nós isso é um equívoco. Porque Deus não viu em nós nada de bom. Você quer ver um texto que a gente está adiantando um pouquinho, mas para a gente andar bastante hoje. Qual é o texto de Efésios 2? Um morto pode escolher alguma coisa? Pela graça, Ele nos deu o quê? Pela graça, Ele nos deu o quê? Vida. Que é a mesma coisa. Salvação. É porque você tem que entender que salvação é vida. Nós estávamos afastados de Deus nos nossos delitos e pecados. Deus nos deu vida para podermos o quê? Responder a Ele. Um morto não pode responder a Deus. Então, quando alguém diz assim, presta bem atenção, mas Deus viu lá na frente que eu ia me converter. A pessoa está colocando sem querer, ela não quer colocar, mas ela acaba afirmando isso, que o mérito de responder a Deus é de quem, Rogério Gomes? Dela. Ela diz assim, não, porque Deus já sabia que o meu coração um dia ia se arrepender. Não, Deus decretou a sua eleição. Ele não viu nada de bom em você e mesmo assim te chamou. Vamos continuar. Olha só, para você depois caminhar aí, a gente poder até parar um pouquinho. Foi para isto mesmo que eu levantei para mostrar... Faraó. Eu pulei aqui, né? Mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. É uma das passagens interessantes, para os judeus era comum isso aqui. Para os judeus faz muito sentido. Quem que segurou o povo de Israel no Egito até a 10ª praga? É interessante isso, não é? Foi Faraó. Mas quem que endureceu o coração de Faraó? Exato. Percebe a relação? Então nós temos aqui a palavra de Deus apontando. Versículo 18. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer. Vocês estão lendo comigo? E faz o quê? Tem um ditado, tentei lembrar, Márcia, você vai me ajudar. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. É interessante isso. É o mesmo sol. O raio de sol é o mesmo, né? Mas ela tem esse propósito, ele endurece e o outro amolece. Por quê? Porque ele é Deus. Olha só, vamos caminhar. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Vamos juntos o 20? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro, vamos juntos, será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra? E um vaso, o vaso pode questionar? Se eu fosse oleiro, você podia. Eu sou tendencioso, só salvava palmeirenses, só salvava quem cantava no Inário Novo Cântico. Ainda bem que eu não sou. Ainda bem que não tem outro pecador lá no trono, mas um Deus santo, justo e misericordioso. Para o crente, você pode dizer assim, aleluia, louvado seja Deus. Porque quando a gente vê essa doutrina, irmãos, presta bem atenção, tem muitas coisas, detalhes que a gente pode dizer, como é difícil, nós cremos, mas nós podemos glorificar, dar toda a glória ao Deus que nos escolheu chamar segundo as suas misericórdias.
Porque se dependesse de você acordar para Deus, você ia perder o trem. Você ia cochilar no banco. Não é assim que a religião faz, a religião dos homens. Ela tenta buscar Deus, mas na hora que é para realmente confessar Cristo, ela passou batido. Tem tantas boas obras, mas não reconhece quem é Jesus. Talvez você seria um kardecista, um muçulmano, mas Deus decidiu. Pastor, mas não é injusto quando pensamos a respeito dos vasos de ira, né? De ira. Não, Paulo está dizendo, não, de jeito nenhum. Porque nós descansamos que Ele é Deus. Perceba isso. Os vasos de honra feitos para a glória de Deus. E os vasos de desonra também glorificam a Deus, de maneira que o juízo de Deus é manifesto. Para nós encerrarmos aqui, que diremos, 22. Que diremos se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para o quê? Destruição. Eu pergunto para os irmãos, Deus podia, o dia que Adão, vamos pegar o primeiro pecador, o dia que Adão pecou, Deus podia falar assim, vou passar uma borracha, apaga esse projeto. Podia ou não podia? Podia. Só que conforme o seu decreto estabelecido, o homem se tornou responsável pelos seus atos. E tem um detalhe importante, olha o que diz o texto. Deus agora visitou Adão com misericórdia. Mas você vê como que são as coisas. A lição estava pertinho de casa. Quem tropeçou foi Adão e Eva. Você acha que Adão e Eva não contavam para Caim e para Abel? Olha, nós desfrutávamos de uma bênção maravilhosa. Não foi apagada a mente deles. Eles só saíram, foram tirados, lançados fora do jardim. Tinha 2 filhos. Um ouvindo a palavra e o outro conversando e olhando no WhatsApp. Né? O que estava prestando atenção falou assim, que bênção, vamos cultuar a Deus. E aí ofereceu um sacrifício, diz o texto que Deus se agradou. O outro, que lá saber de Deus. Deus rejeitou primeiro quem? A oferta ou Caim? Ele. Quem é rejeitado em primeiro lugar não é a oferta, é Caim. Deus reprovou Caim. Eu pergunto para vocês, Caim teve gerações? Sim ou não? Esse grupo de pessoas que tomou a decisão porque quis, Deus, de uma maneira poderosa como Ele é, ofereceu misericórdia para não consumi-los na mesma hora? Uma pergunta para você entender o que eu quero dizer. Tem tanto mal aí fora praticado por tantas pessoas? Nessa manhã, eu sempre falo isso, é meio chocante aqui, mas nós estamos no caminho, Rogério Gomes. Enquanto a gente vem para a escola dominical, já tem gente entrando no motel. É estranho, né? Mas é assim a vida aqui nesse mundo. Enquanto o domingo para nós é dia do Senhor, para o outro é hoje que eu vou fazer besteira. E tem inclusive a satisfação de falar assim, aproveitei bem o domingo. Deus não podia mandar um raiozinho fulminante, choque elétrico no motel, queimava tudo, morreu todo mundo. Muitos que estão fazendo essa escolha hoje, pelas misericórdias do Senhor, se achegarão, rendidos, prostrados ao Senhor. Então parte desse princípio já, a misericórdia do Senhor. E para outros, no dia do juízo, não vai ter desculpa que, mas eu não entendi, eu não conheci, não tive oportunidade. Cada dia que a terra tem o sol nascendo, é mais uma misericórdia de Deus sobre os injustos, estendendo a sua misericórdia, para que Paulo diga, tem justiça? Não tem justiça. Deus é o oleiro, e o oleiro que faz vaso, e o barro é dele. Ele faz conforme lhe aprouve, ele faz conforme deseja. Então, hoje para nós orarmos e caminharmos para o final, eu preciso chegar aqui que não vai ter jeito não.
Judas capítulo 6. Opa, Judas capítulo 6 é boa, hein? Judas 6, porque é um capítulo só. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. É o nosso terceiro parágrafo do capítulo 3 dos decretos de Deus. Então vamos lá em Judas 6. Outro irmão, por favor, rapidamente, 1 Timóteo 5, 21. Quem me ajuda? 1 Timóteo 5, 21. Judas, versículo 6. Quem pode ler bem alto, por favor? Mas já lê você esse texto, por favor? E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Olha só, e os anjos que não guardaram o seu estado original. É um dos textos mais claros para falar a respeito do diabo e seus anjos. Eles não guardaram o seu estado original. Deus criou eles como? Adoradores perfeitos, perfeitos assim, ser moral, possível de queda. Mas Deus fez eles de maneira que eles tomaram a decisão e abandonaram o seu próprio lugar. Ele, Deus, tem guardado sob trevas, em algemas. Aqui a ideia é que não está preso totalmente lá não. Ele controla, mas olha só, ele está preparado para o dia do juízo. 1 Timóteo 5, 21. Volta lá, por favor. Diante de Deus, Deus elege. Amém? Até anjos. Olha lá. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Ó, teve um motim aí. O capitão conseguiu levar uma terça parte com ele. Ó, Deus foi surpreendido com esse plano. Foi? Não. Deus já tinha nos seus eternos decretos. Mas presta bem atenção. Deus tanto elegeu. A gente sempre atribui a eleição aos que são realmente salvos do Senhor. E os que não são, nós não falamos assim de maneira... qual que é o termo? O termo seria... Vou tentar lembrar aqui rapidamente. Nós atribuímos o que nós sabemos. Deus destinou os anjos que se rebelaram para qual lugar que nós acabamos de ler? Para o inferno. Os anjos que foram rebeldes porque quiseram. Certo? Eles fizeram porque quiseram. Agora presta bem atenção. Do mesmo jeito, Deus havia nos seus decretos eleito uma grande quantidade de anjos que servem o Senhor. E, eu pergunto para os irmãos, vamos pensar aqui comigo. Vocês conhecem a passagem de Senaqueribe contra Ezequias? Ele estava bem enroscado. O povo orou, o rei orou. E Deus mandou quantos para vencer 180 mil homens? 2. Pouquinho. 2 para matar 180 mil anjos. Se Deus quisesse ficar só com o arcanjo Miguel, fosse, todos vocês são rebeldes, para tudo embora, e ficasse só com o arcanjo Miguel, Deus continuaria sendo Deus? Sim. Ele não depende de anjos. Ele desejou, ele quis eleger esses anjos para a sua própria glória. Nós temos lá em Apocalipse uma canção que apresenta vários textos, a igreja reunida adorando e os anjos que fazem isso continuamente, dizendo, Isaías diz isso, falho, é assim que eles declaram? Santo, santo, santo é o Senhor. Então nós temos aqui a ação de Deus de chamar, de escolher, de eleger. Olha só o que a confissão diz. Para a sua glória, homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Talvez hoje você comece a pensar, nós podemos inclusive ter uma boa pergunta sua daqui a pouco. Você pode fazer qualquer hora,
mas nós vamos ver só um capítulo todinho, a melhor palavra é essa, um capítulo todinho sobre a queda. Nós vamos falar só vários domingos sobre a queda do homem. Então isso vai ser importantíssimo para você já ir, alinhando. Outra coisa, eu quero que você tenha uma mente bíblica. Chega na sua casa e leia os textos, para que a gente possa conversar sobre os textos. Pastor, como é que nós podemos explicar Romanos 8 aqui, 28 e 29? Então, nós vamos ter uma relação de Deus nos apresentando um texto, e nós temos que explicar o texto. E você e eu, nós vamos aprendendo com a palavra do Senhor. Para que você e eu, a gente não vai fazer filosofia. Vai pegar a referência da palavra. Porque senão, a gente não sai do nada para lugar nenhum. Nós temos que pegar e ficar com a palavra do Senhor, o que ela apresenta. Vamos caminhar para a gente orar e encerrar. Eu quero só adiantar aqui um ponto. Tá. Efésios 1, 5 e 6. Por favor, vou ler aqui na projeção. Vamos ler juntos? Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito. Quando fala propósito, conselho, Deus está falando, a palavra de Deus está falando sobre o quê? Decreto. Aquilo que Deus estabeleceu antes de criar todas as coisas. Vamos lá juntos. Nos predestinou para louvor da glória de sua... presta atenção. Para louvor da glória de sua graça sobre nós, que Ele nos conheceu gratuitamente no amado. Essa palavra conheceu é o mesmo de Romanos 8, 29. Conheceu, para uma mente ocidental, é saber. Para uma mente oriental, naquele contexto, e até vou explicar para você, eu digo assim, Paulo conhece o Felipe? Paulo conhece o Felipe, do Márcio? Conhece. Por que você conhece? Muito bem, porque ele já viu. Pastor Fábio conhece Felipe? Sim ou não? Sim, eu conheço, porque eu sentei com ele, já tomei café com ele, já conversei como é que é o serviço dele, descobri que ele é crente, cada dia no Senhor, caminhando com uma noiva para ser casado, ser uma bênção, uma família. Conhecer está numa relação de relacionar-se com Deus. Então nós temos essa resposta importante. Os arminianos falam assim, mas pastor, Deus pré-ordenou, porque ele sabia. Você explica para ele lá de Mateus, mas se ele quisesse, ele não teria feito milagres em Sodoma e Gomorra, e teria salvo muitos lá, mas ele não quis fazer.